Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Se você tiver a NAA, a nova Almeida atualizada, aí vai. Diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu vos escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Caia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muito deles. Mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se algum macedônio for comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também. Por toda essa confiança que tivemos em vocês, portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta de vocês, que vocês prometeram, para que estejam prontos com a expressão de generosidade e não de avareza. E isso afirma: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo a ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá a semente a que semeia o pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda a generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência de confissão que vocês fizeram do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles orarem por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Ainda bem que o culto está bem animado, né? Vamos pensar um pouquinho. A dádiva da generosidade, né? Acredito que um dos maiores privilégios de pertencer à igreja é a generosidade. É esse presente que Deus nos concede de podermos ser generosos, de podermos retribuir, de compartilhar. O apóstolo Paulo, na segunda carta, ele vai falar disso. Ele vai falar dessa generosidade de uma forma voluntária. Como todos sabem, né, o último culto é sempre o culto de missões, né? Não vou falar de dízimo, vou falar de oferta, mas não no sentido da teologia da prosperidade, né? Não é esse o sentido. Mas como Deus, ele retribui a generosidade. Ele nos dá a condição de ser generoso e, ao mesmo tempo, ele retribui a generosidade. E nesse texto tem coisas muito extraordinárias que Paulo vai trabalhar. Ele está incentivando os irmãos à contribuição. E ele está falando de uma coleta que está acontecendo para os crentes da Judéia. Seria como Paulo estivesse realizando uma disputa santa. Ele está falando: olha, os irmãos lá da Macedônia, eles vão mandar uma oferta, e aí, vocês não vão mandar não? Que é os irmãos da Caia, que é os irmãos de Corinto. Então ele está estimulando os irmãos e está falando: os irmãos lá vai mandar uma oferta muito grande. Mas aí quando ele fala a condição que está os irmãos da Macedônia, que dentro do contexto é mais pobre do que os irmãos da Judéia que vai receber a oferta. Então, Paulo está estimulando a igreja e a gente vai ver como isso é extraordinário e como Deus ele trabalha de uma forma assim maravilhosa. Da mesma forma que ele nos dá condição de abençoar, ele também nos abençoa de uma forma extraordinária. Ou seja, quando nós compartilhamos, Deus ele dá muito mais. É transbordante o negócio.
E aí Paulo vai trabalhar algumas leis nessa passagem. E aí isso fica bem claro, né, quando o que eu quero tratar aqui é semeando com generosidade. E no versículo 6 do capítulo 9, diz assim: lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obterá uma colheita farta. Ele falou assim: olha, se você semear pouco, o que vai acontecer? Você vai receber pouco. Mas se você semear muito, a colheita é farta. É uma lei que ele trabalha aqui. E a generosidade, eu acredito que todos nós acreditamos que a generosidade ela é um sinal de maturidade espiritual. Ela é a expressão do crente que ama. É ou não é? O apóstolo João, lá na primeira epístola, ele vai dizer assim: sabemos o que é o amor porque Jesus deu a sua vida por nós. Então por que eu sei o que é amor? Porque eu sei que tem uma pessoa que me ama tanto que ele deu a vida, Jesus. Então eu consigo comparar amor. Então é porque eu amo. Eu amo porque eu fui amado primeiro. Que ponto? Ao ponto de ele morrer por mim, o Deus Todo-Poderoso. Então eu tenho um elo de comparação, eu consigo comparar o amor. Portanto, também devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Aí o João fala, ó, da mesma forma como ele amou, de uma forma sacrificial, de morrer, nós também temos que morrer pelos nossos irmãos. E ele diz: se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Aí ele faz o questionamento: se eu tenho condição de ajudar um irmão e eu não ajudo, como o amor de Deus pode estar em mim? Ele deixa o questionamento, muito interessante. Então, logo, qual é a resposta lógica? Se eu vejo um irmão em necessidade e eu não ajudo, eu não amo a Deus. Eu nunca experimentei o amor de Deus. A resposta lógica é essa, não é? E aí, eu gostaria só de ver com os irmãos, mostrar rapidamente, como que a nossa condição em 1900 e 2024 é muito diferente. Eu só quero comparar com 1820. Quem nasceu em 1820? As duas pessoas que estariam próximas disso aqui não estão aqui, tá? Mas não, ainda estavam longe ainda. Ninguém, né? Seu pai não nasceu, seu avô, talvez, né? O bisavô, certamente, né? Então, quando a gente olha para a curta história do mundo, em 200 anos, a gente vai cair. Isso foi um estudo que foi feito lá em 2011. E eles fizeram uma comparação de nível de pobreza, de taxa de crianças que nascem. Eu vou falando aqui. Então a gente pensa que o mundo ele nunca melhorou. A gente tem essa impressão que sempre está piorando. Mas quando a gente compara com números, por exemplo, no 1820, 80% da população era miserável. Eles eram tão pobres quanto os 10% que são hoje. Hoje o mundo tem assim, pessoas abaixo de pobreza, com 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas. 10% dessas pessoas elas são miseráveis. Elas vivem com menos de $2 por dia. Só que em 1820 era 80% da população mundial, que era 1 bilhão, vivia com esse valor. Se a gente fizer uma conta, é só você pegar o seu salário, dividir por 30, e aí você multiplica por 5, que vai dar em dólares. Aí se você ficar acima de $2, está melhor do que os 10% de hoje e os 80% de 1820. Logo, a nossa condição de riqueza é incomparavelmente melhor. Nós vivemos muito melhor do que o pessoal de 1820. Concorda ou não? Ele vai piorar. Você vai ver quando eu chegar na parte de alfabetização. Em 1820, uma pessoa era entre 1 a 10, só uma pessoa era alfabetizada. Acima de 15 anos. Ou seja, se eu nascesse em 1820, a chance de eu ser analfabeto era 90%. Eu tinha 90% de chance de ser analfabeto. Hoje, quando nasce no mundo hoje, sempre tem 90% de chance de não ser analfabeto. Então, logo, a gente tem muito mais instrução do que 1820. Sim ou não? Então, nós somos financeiramente melhor que o pessoal há 200 anos atrás
e somos mais informados do que as pessoas de 200 anos atrás, sim ou não? Então, nossa condição é bem melhor. Saúde. A taxa de natalidade, uma criança que nascesse em 1820, a chance de morrer dela era 50%. Ela tinha 50% de morrer. Se um pai tivesse 2 filhos, provavelmente um dos filhos iria morrer. Agora as irmãs que estão grávidas, imagina, a mesma pessoa que está fazendo uma autópsia no corpo era a mesma pessoa que ia fazer o parto. Detalhe, sem lavar a mão. Essa era a condição do pessoal em 1820. Hoje, quando você vai numa pré-natal, eu trabalho para o hospital, irmão, você entrar lá dentro, você não entra. É um negócio assim muito rígido. Hoje, uma criança ela tem 96% de chance de viver. Ela não morre. A chance dela morrer quando nasce é muito pequena. Então, olha a condição. Questão de liberdade, né? Com tudo, a gente tem muito mais liberdade. Hoje tem 35% dos países que têm liberdade de falar, de se expressar. E aí, acho que aqui, né, eu já falei sobre a educação, o índice de analfabetismo, hoje é muito pequeno, hoje só as pessoas muito idosas que são analfabetas. Então, isso aqui é só para fazer um paralelo que a nossa condição é melhor do que o pessoal de 200 anos atrás. Agora eu pergunto para os irmãos, qual era a condição do pessoal há 2.000 anos atrás? Era melhor ou era pior? Quando a gente falar dos macedônios. Aí eu quero fazer uma pergunta curiosa. Você acha que o mundo está melhorando ou piorando? As duas coisas. Biblicamente vai acontecer as duas coisas. Não vai? O mundo melhora e depois ele vai piorar. A tendência do mundo é melhorar, sim ou não? Quando o anticristo que ele vai fazer, ele não vai promover melhorias e depois piora. Então as duas coisas é verdadeira. A tendência do mundo é melhorar e piorar. Então, em nível de informação, de pobreza, de educação, de saúde, nós somos muito melhor do que o pessoal 200 anos atrás. Aqui pode ser que tenha. Quem já morou em casa que não tinha luz? Eu não vou perguntar a idade, né? Eu também. Mas o pessoal que tem 15 anos hoje aqui para cima, o pessoal mais... Será que você só... Quando acaba a energia, né? Você fica sem luz e já fica reclamando, falando para a mãe ligar painel para ver que hora que vai chegar. A gente não tinha essas coisas. Eu peguei. Agora, imagina o meu pai. Imagina o meu avô. Ok? Então... A pobreza do mundo antigo, quando Paulo escreve a carta, só para você ter uma ideia, agora acho que você consegue fazer uma comparação, né? A gente fez uma comparação com 200 anos, agora fica melhor para você fazer uma comparação com 2.000 anos, né? Então, eu já te dei informação para você comparar, né? Moderadamente bem-sucedido, só 7% da população da época de Paulo era pessoa rica, assim, pessoa que chegava com aquela carruagem que tinha 6 cavalos. Eu não tinha carro, né, já? Então, eu chegava com aquela carruagem de 6 cavalos. 7%. A outra era a elite aristocrática. O que é isso, irmão? Era o pessoal político, os políticos lá, esse pessoal tinha uma graninha e era lá. Relativamente pobre, 15%. 73% do pessoal era miserável, abaixo da linha da pobreza. Estava naquela faixa de 3%, talvez nem $1 ganhava. Por que isso é interessante? E aí você fala, Cavalcante, onde eu vejo isso? 2 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 5. Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogo a graça dos participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, a vontade de Deus. Paulo está falando que esse pessoal que era muito pobre, quando ficaram sabendo da situação dos irmãos da Judéia, eles falaram, Paulo, nós queremos ajudar. E Paulo disse que eles estavam passando por tribulações,
E estava falando que da pobreza deles superabundou o quê? A generosidade. Eles não tinham, se você não tinha como. O que é isso, irmão? Se eu tentar ilustrar. Nós mandamos, como igreja, $150 para um missionário no Níger. Eu já fiz o cálculo, se você pegar, ele já está acima dos $2. Ok? Agora, imagina que nós entramos numa situação de dificuldade daqui em Mauá, e esse irmão, ele sabe da nossa situação, e ele pede lá, eu quero mandar uma oferta para o pessoal lá em Mauá. Inverter a situação. Essa mais ou menos é a ideia. A igreja da Judéia era uma igreja muito rica no começo, mas agora está passando por um momento de dificuldade, e os irmãos da Macedônia, em extrema pobreza, sabendo do que está acontecendo, eles querem mandar a oferta deles. Isso aqui a gente já começa a ver o que é generosidade. Eles não estão preocupados com a condição dele. Eles querem compartilhar o que eles têm com aquilo que não, com aqueles que não têm. Deu para entender a ideia? Generosidade. Generosidade é uma das coisas mais extraordinárias na palavra de Deus. Generosidade como responsabilidade. Eu e você somos convidados pela palavra de Deus a ter essa responsabilidade. A ser generoso com as coisas de Deus. Alguns textos, né? Cada crente, cada um de nós, irmão, somos responsáveis por fazer doação, independente das nossas condições. A palavra de Deus diz, lá em Êxodo 35, 24 até 29, é um texto extraordinário. Diz assim, todos que tinham objetos de prata e bronze, os entregaram como oferta para o Senhor. E todos que tinham madeira de acácia, trouxeram para ser usada na obra. Todas as mulheres com habilidades para costurar e fiar e preparar fio de tecido azul, roxo, vermelho e tecido de linho fino, todas as mulheres que se dispuseram a usar as suas habilidades, de fiar o pelo de cabra. Os líderes trouxeram pedra de ônix e as outras pedras preciosas para colocar no colete sacerdotal no peito das decisões. Trouxeram também especiaria, óleo de oliva para a iluminação, para o óleo da unção, para o incenso perfumado. Assim, todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram as suas ofertas e entregaram de bom agrado ao Senhor. Detalhe, esse pessoal é escravo e está no deserto. Mas quem conhece a história sabe que Deus já tinha providenciado para o pessoal sair com negócio. Mas quando foi dado a oportunidade de ser generoso, o que eles fizeram? Eles se dispuseram. E qual que era a condição deles? Saído da escravidão e no deserto. Outro texto também diz assim, seja generoso e dele de despedida um presente dos animais, do seu rebanho, dos cereais de sua eira, do vinho da sua prensa de uva. Compartilhe com ele um pouco de fartura com o qual o Senhor, seu Deus, o abençoou. Então, um hebreu, quando ele ficava como escravo, ele ficava em dívida, ele ficava escravo do outro hebreu. 7 anos, ano do jubileu, ao sair, aquele que ficou como escravo, como seu senhor, tinha que agir de uma forma generosa, tinha que dar dos melhor do seu rebanho para essa pessoa. Essa pessoa não podia sair de mão vazia. Ele tinha que dar condição para que essa pessoa vivesse a sua vida. Então, ato de generosidade. A NVT, a revista atualizada, ele diz liberalmente, ou seja, não deve ser forçado. Fazer as coisas generosas não é algo forçado, é porque você quer fazer isso. Esdras, capítulo 2, versículo 69, assim, cada chefe contribuiu com o que pôde. Suas ofertas totalizavam 525 quilos de ouro, 3.000 quilos de prata, 100 vestes para os sacerdotes. O pessoal voltando do cativeiro, com a mão atrás, outra na frente, né? Mas quando foi colocado a oportunidade de eles contribuir, o que eles fizeram? Contribuíram com o que eles tinham. Generosidade. Então aí eu tenho um texto que é extraordinário. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos de 1 a 9.
Certamente esse texto é o melhor texto para ilustrar 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. E depois fica sossegado, depois eu vou falar sobre os benefícios da generosidade, tá bom? Primeira responsabilidade, né? O rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse: meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente. O trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, mas para o Senhor Deus. Usando todos os recursos a meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo, do meu Deus. Agora, há ouro, prata, bronze, ferro e madeira suficientes, bem como grandes quantidades de onix e outras pedras preciosas, joias caras, todo tipo de pedra da melhor qualidade e mármore. Agora, por causa da minha alegria com a construção do templo do meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Davi falou assim: olha, vai construir um templo para Deus. Eu vou tirar do meu tesouro particular, e não só isso, do tesouro que eu venho ajuntando para este propósito. E aí, só para você ter uma ideia, ele diz assim que ele ofereceu 105 toneladas de ouro. E diz que era ouro de Ofir, eu não sei, certamente não era 24 quilates. A grama do 24 quilates hoje está R$360. Você sabe quanto tem um quilo tem quantas gramas? Pegou agora, né? 1.000 gramas. Você multiplica por 1.360, quanto dá? Aí você multiplica por 1 tonelada, depois você multiplica por 105 toneladas. Qual é a quantidade de dinheiro que Davi doou para construir o templo? Isso estou falando só do ouro, tá, irmão? Não falei da prata, não falei do bronze, das pedras preciosas. Ele tira do seu tesouro. Por quê? Porque generosidade. Ele quer compartilhar. Para casa, e ele fala, do meu Deus. É a casa do meu Deus. E ele tira do tesouro particular dele e do tesouro que ele já estava guardando. E olha o que diz. Aí ele fala, 250 toneladas de prata refinada para revestir as paredes de construção e para os outros trabalhos em ouro e prata e serem feitos pelos artesãos. Ele fala assim, quem seguirá o meu exemplo e entregará hoje a oferta ao Senhor? O rei. Aí sempre tem pessoas voluntárias. Olha o que o texto diz. Então, os chefes das famílias, os líderes da tribo, os generais, os capitães, os administradores do rei ofertaram voluntariamente. Para a construção do templo de Deus, entregaram 175 toneladas de ouro, 10.000 peças de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze, 3.500 toneladas de ferro. Também contribuíram com pedras preciosas que foram guardadas no tesouro da casa do Senhor, sob a autoridade de Jeiel, descendente de Gerson. O povo se alegrou com as ofertas, pois entregou ao Senhor voluntariamente de todo o coração. O rei Davi também se encheu de alegria. Generosidade aqui é com todo o coração. Eu fiz a conta, mas eu ia falar sem assustar. Mas 38 bilhões ele deu para construir. Isso se a gente fosse atualizar, né? Aí, irmão, generosidade é isso, é eu compartilhar. Eu estava tentando, quando eu estava fazendo a exegese, acho que vai dar tempo, e eu estava tentando, porque quando a gente vê para Coríntios, Paulo vai usar essa palavra generosidade, se eu não me engano, 6 vezes. Eu falei, se ele está usando muitas vezes aqui, eu tenho que tentar entender. Aí, exegese, o que é isso? Eu tenho que saber o que essa palavra está querendo dizer. Uma das coisas da generosidade, que eu for explicar, o que é isso? É dar de coração. Acho que fica aí, é dar de coração. Quando eu falo, se a pessoa fala, não, é de coração. O que você está querendo dizer? Eu estou te dando porque eu gosto de você, eu não quero nada de troca, entendeu? Eu quero fazer isso para você. Então, generosidade, num contexto nosso, seria mais ou menos isso. Nenhuma só passagem lá de 2 Coríntios, mas em outra passagem não é só isso, tem outro sentido extraordinário. Generosidade, então, ela é recompensada ou não é? Vamos ver como Deus recompensa a generosidade? Deuteronômio 8, 18 diz assim, antes te liberar do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riqueza,
para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, quem dá força para adquirir riqueza é Deus. Irmão, ser rico não é pecado, não, tá? Ser próspero não é pecado, não, tá? Ser rico é pecado. Tá bom? E depois, lá, mais a gente vai ver um pouquinho mais quando a gente vê 1 Timóteo 6. A NVT fala para ser bem-sucedidos. Salmo 112, 5. Generosidade é recompensada. A forma como nós compartilhamos as coisas que nós temos na igreja para o Senhor, Deus, Ele recompensa. Salmo 112, 5. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios com honestidade. A revista atualizada assim, de todo homem que compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Então, quando eu sou generoso, Deus entra no par no negócio. Outro texto, Provérbio 11, 24 e 25. Quem dá com generosidade se torna mais rico. E diz assim, mas o mesquinho perde tudo. Em outra versão, diz assim, o generoso prospera. Quem revigora o outro será revigorado. A quem dá liberalmente, ainda lhe será acrescentada mais ainda. Aos que retêm mais do que é justo, se lhe há em apuro perda. A alma generosa prosperará. Então, quem é generoso, qual é a lei? Prospera. Você vai ver essa mesma lei se repetindo, a gente vai ver já lá em Coríntios. Se alguém tem um corpo de água fria, se alguém der um copo de água fria, que seja o menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Atos 20, 35. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando-os da palavra do Senhor Jesus. A bênção maior em dar do que receber. Então, quem tem muito e dá, ele está beneficiando, ele está abençoando. E a Bíblia diz que quem é abençoado, o que é melhor? Dá. Outro texto, e aí eu vou voltar de novo lá no comecinho, só para a gente pensar um pouquinho agora no texto, lá em 1 Coríntios 9. E aí eu quero só, depois para ir para o finalzinho. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a você, porque eu conheço a boa vontade de vocês, do qual me orgulho diante dos macedônios. Os macedônios sabem da necessidade dos irmãos judeus, que eles estão passando por dificuldade. E eles começam a juntar dinheiro agora. E qual que era a situação dos irmãos macedônios, irmão? Eles eram ricos? Não. Ainda estavam passando por tribulação. E eles queriam compartilhar lá com aquilo. E, lá no finalzinho, e é isso que eu quero trabalhar aqui rapidamente. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometerem para que estejam prontos com expressão de generosidade e não de avareza. A palavra aqui, generosidade, ela tem um sentido de abençoar. Ou algo que beneficia alguém. Porque quando a gente consegue ler o contexto, você lê os versículos anteriores e lê o outro posterior, você vai entender o que ele está querendo dizer. Ele está falando assim que... O que ele está falando? Qual é a expressão da generosidade? É eu abençoar alguém e beneficiar ele. É isso que ele está falando. O que Paulo está dizendo é que os irmãos da Macedônia estão fazendo, eles têm algo, no caso é o dinheiro, e eles agora vão beneficiar aqueles irmãos da Judéia. Eles vão compartilhar, no caso dele, os que eles não tinham, né? Mas eles estão tirando daquilo que eles têm, do pouco que eles têm, para poder beneficiar, ou seja, abençoar. Então, o sentido é de abençoar. E aqui é interessante porque essa palavra também dá a ideia de abundância. Quando eles fazem esse ato de beneficiar, eles estão abundando na vida daqueles que nada têm, dos irmãos Judéia, certo? Só que, ao mesmo tempo, quando ele faz isso, o que vai acontecer na vida deles? Paulo vai explicar no versículo abaixo. Ele vai dizer assim, olha, e isso afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura.
O que ele está dizendo para os irmãos da Macedônia? E também para os irmãos que ele está... Lembra que ele está encorajando os irmãos da Caia, dos Coríntios, para eles ofertar? Ele está falando, está vendo como os irmãos estão abençoando? Se ele tem pouco e está dando o que não tem, ele não está abençoando, está beneficiando? E ele não está multiplicando a vida daqueles que não têm? O que o texto vai dizer que vai acontecer na vida deles? Eles vão ficar escassez ou vai ser a colheita dele, usando o texto, né? A colheita vai ser farta ou não? Bom, aqui a gente dá nó, né? O Paulo está falando de quê? De dinheiro, irmão. Ou não? A oferta aqui é dinheiro, não é? A coleta lá é dinheiro. Não é isso? A gente destrava com essas coisas, né? A gente pensa que não, que a gente fica com 9 dedos quando fala de dinheiro, né? Mas não, irmão. O que Paulo está falando é que os irmãos macedônios, as moedinhas que eles estão pegando lá, que é pouco e tal, dando, lembra da viúva? Aquele pouco que ele está dando, eles estão multiplicando na vida dos irmãos judeus. O que Deus vai fazer na vida deles? A colheita vai ser farta. Generosidade, Deus retribui dessa forma. Aí vai ficar mais interessante agora. Por quê? Porque existe uma lei. A gente fica com, mas é dinheiro. É dinheiro, irmão. O texto está falando de dinheiro. Não adianta eu falar que não é. É dinheiro. É oferta. Então, mas aí é interessante quando a gente vai ler mais o texto, mas que ele vai explicar o porquê isso. Ele fala, cada um contribua segundo tiver propósito no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Qual é a quantidade que você vai dar, irmão? Eu não falei de dízimo, não estou falando de dízimo, não estou falando de nada disso, tá? E eu nem vou entrar nisso. O que eu estou falando é da voluntariedade, estou falando da intenção. Quanto que você colocou no coração? Qual é o exemplo de Davi? Davi vai construir. Claro, você não vai dar 5 toneladas de ouro, talvez você não tenha, mas se você tivesse, você daria? Você estaria disposto a dar? Se ele deu 105, quanto você acha que ele tinha? Você acha que ele não ficou miserável? Não é? Se ele tinha 105 toneladas de ouro para ofertar, imagina quanto que ele tinha que ficou para ele. Entendeu o texto? O que o texto está dizendo aqui, irmão? Quanto você propôs no coração? O que Jesus fez para nós? Quando você vai abençoar alguém, você quer que ele seja abençoado da mesma forma que você é? Lembra do que o João fala? Do amor de Deus? Se você vê um irmão, se tem condição, vamos pegar em prática aqui. Se você tem condição, você vai comprar uma cesta básica de... Você tem condição de levar esse irmão no mercado e dar R$500 de compra para ele. Você vai comprar uma cesta básica de R$60? Isso é generosidade? Entendeu agora? Se você tem condição de fazer algo melhor para o seu irmão, você tem que fazer como se fizesse para você. É esse tipo de generosidade que Deus vai retribuir. Então pensa isso, o irmão, ele come o que tem. Não é isso que o texto está falando, irmão. O texto está falando de o abençoar de uma forma... Por isso que eu falei que o exemplo lá é Davi. Não é meu irmão? O texto está falando isso. Então, se eu quero ser abençoado, quero ter a retribuição da generosidade, o texto é muito claro. A lei está aqui. E ele fala assim, olha, Deus pode tornar abundante em você toda a graça, a fim de que tendo sempre em toda ampla suficiência. Pode ver que toda vez que Paulo está falando aqui do resultado da generosidade, ele sempre coloca no superlativo. Quando eu faço algo generoso, voluntário, qual é a retribuição na minha vida? É sempre abundante. Porque quem vai retribuir é aquele mesmo que me deu condição de dar. E como que ele vai fazer? Abundar. É sempre assim. É difícil a gente entender isso, né? Aí diz assim, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu Deus aos pobres, e justiça permanece para sempre. E aí diz assim, o Deus que dá a semente ao que semeia e o pão para o alimento. Olha que interessante. Quem deu a semente?
Quem semeou? Em outras palavras, irmão, se eu te der uma semente e você pôr na terra, vai acontecer alguma coisa? Você tem que cuidar da terra. Tem que ter sol, tem que ter chuva. Senão não vai nascer. O que Deus está falando? Eu te dou a semente e eu te dou as condições para que essa semente ela dê fruto. Aí ele fala assim, para fazer o quê? Você comer o pão. Porque se eu pegar a semente e a semente vira pão, não. Ela tem que virar o trigo. O que Deus está falando? Ele cuida de tudo. O texto é extraordinário, esse texto, irmão. De 1 Coríntios, 2 Coríntios 9. Aí ele vai, assim vocês serão, e aí ele fala, e aí interessante aqui, ó, suprirá e aumentará a semente e multiplicará o fruto de justiça de vocês. A aplicação aqui no versículo 10 não é só físico, também é espiritual. Porque quando ele usa aqui, aumentará a semente e multiplicará o fruto de justiça de vocês, fruto de justiça não é algo material. Concorda comigo? Ele está falando de uma ação sobrenatural, espiritual que vai acontecer. Então, o resultado, quando eu sou generoso, eu oferto, o resultado é tanto material como espiritual. Mas qual que é a intenção? E aí ele diz assim, ó, porque o serviço dessa assistência não surge por necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Outra coisa que acontece, você concorda que quando a gente é voluntário generoso com a pessoa, com aquela que você ajudou em extrema necessidade, o que vai acontecer? Oração. Gratidão. Para quem? A Deus. Essa pessoa vai começar a orar e agradecer a Deus. E depois tem mais um detalhe mais para frente, que a gente vai ver. Aí diz assim, ó. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade. A generosidade aqui já é diferente, já é outra palavra. Aí aqui Paulo está falando, ele quer dizer o que é ser generoso. Ele está falando da sinceridade. A palavra é honestidade, é sinceridade. A outra lá, a ideia é dar, abençoar. Mas a ideia aqui é uma ideia de uma ação generosa. Não é só eu dizer que eu sou generoso. Romanos 12, 8, diz aqui, o que contribui, faça o quê? Contribua com liberdade, ou liberalidade. Isso é um impulso, como é que eu vou colocar isso? É algo natural seu. Isso é um resultado de uma pessoa transformada, tá, irmão? Isso é só quem é transformado em Cristo Jesus vai ter essa inclinação. Paulo está falando para pessoas que são salvas. Paulo está falando para pessoas que são regeneradas. Vai ser o tema do trimestre aí, né? Então, às vezes, não pode fazer sentido, mas a Bíblia está falando para pessoas que são inclinadas a fazer esse tipo de coisa. Aí eu faço a pergunta para nós aqui. Nós somos salvos para quê, irmão? Não é para... Isso não deve ser natural na nossa vida? Quando nós vermos um irmão em necessidade, no culto de hoje, que seria culto de missão, agora, a aplicação disso, quando ele termina assim, ó, na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fizeram do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuíram para ele em todo o coração, para ele todos. Então ele está falando assim, olha, a forma como você agiu, o que vai acontecer, e Paulo fala isso que é um serviço, um ministério, ele fala que essa obediência mostra que nós entendemos o Evangelho. Então quando eu ajo com generosidade, eu mostro que eu entendi o Evangelho. Eu sou discípulo de Cristo. E aqui que é interessante, ele fala assim, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Imagina aquele irmão que está lá no Níger, que recebe $150. E ele sabe que é a igreja aqui do Brasil que está dando essa oferta para ele. Como é que você acha que ele ora por nós? Como é que você acha que é a oração que ele faz por nós? Como é que você acha que é a gratidão que ele faz por nós? O gesto de generosidade vai fazer com que esse irmão ore por nós. Imagina o coração dele. Está entendendo, irmão? Então, quando eu ajo, eu ajudei essa pessoa viu que eu entendi o Evangelho, e essa pessoa vai orar diante de Deus, apresentar diante de Deus a sua vida diante de Deus. Imagina uma pessoa grato
pela sua generosidade, ele apresentando você diante de Deus. É melhor que aquele que a gente pisa no pé, né? Olha o que Paulo está trabalhando aqui. Tudo isso acontece. Agora, para finalizar, 1 Timóteo 6, 7, 9. Porque quando a gente fala de dinheiro, todo mundo fala, mas tem 7, 9 lá, o Paulo fala lá em 1 Timóteo, da riqueza. Né? Tá bom, vamos lá pegar, vamos encarar o texto, né? Vamos ver o que Paulo está falando? Se tiver irmão rico aqui, né? Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. O rico não pode ser orgulhoso. Nem deposite a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ou seja, o que ele está falando? Não seja orgulhoso e não confie na sua riqueza. É o que ele está falando para o rico, certo? E ele diz assim, que pratique o bem. Você que é rico tem que fazer o quê? Praticar o bem. Aí ele fala, sejam ricos de boas obras, generosos em dar a pronto e repartir. Não foi o que Paulo falou lá em 2 Coríntios 9? Generosidade é o quê? Pronto para repartir. O que ele está falando para o rico que ama a riqueza? Não seja orgulhoso, não confie em Deus. O que você tem que fazer? Pronto para repartir. Aí ele fala que isso é riqueza. Paulo está fazendo um trocadilho aqui. Tá? E aí ele fala assim, olha, que acumule para si mesmo tesouro. Você reparou nisso? Ele mandar um rico acumular tesouro. Mas olha que interessante, ele fala, tesouro sólido, fundamento para o futuro. Se ele está mandar acumular tesouro, um rico acumular tesouro, e esse tesouro é sólido para o futuro, o que ele está falando, irmão? Que ele deve se preocupar com o quê? Com a vida eterna, não é isso? E aí ele fala assim, olha, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Agora, ele não está falando para a pessoa não ser rica. Ele está falando para não ser orgulhosa e não colocar confiança na riqueza. Certo? Mas quando ele vai dizer como que deve ser praticada, como ele deve usar a riqueza, que ele diz falar que tem que ser o quê? Generoso. Não é isso? O que a gente estudou e viu até agora? Tem que ser o quê? Generoso. Então, qual é o que a Bíblia fala? A Bíblia fala sempre de generosidade. Generosidade é dar, estar pronto para compartilhar. E foi que eu acabei aqui, né, meu? Eu quero terminar aqui por 2 Coríntios 6, para frisar, né? E 6 a 9. E lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Eu só quero dar ênfase nisso aqui. Então, Paulo disse que tem que ser de uma forma voluntária, não pode ser obrigada. Se está dando obrigado, irmão, não dê. Se você está dando seu dinheiro para Deus de uma forma obrigada, guarde para você. Porque você está agradando nem a pessoa que está recebendo esse negócio, porque, entendeu? Então, não tem sentido eu dar uma coisa obrigada para Deus. Todos os textos que eu dei aqui, a responsabilidade. O tabernáculo está sendo pronto. O povo, opa, eu quero ajudar. A igreja fala assim, bom, nós estamos com um trabalho missionário. Eu quero fazer isso aqui, eu quero ver a obra indo, eu quero ajudar aquele irmão que está lá. Isso tem que ser de uma forma voluntária. Isso é inclinado a isso. Agora, se começou a fazer conta, irmão, nem enfia a mão no bolso, deixa o seu dinheiro guardado. Toma cuidado para acontecer quando a Anitta e Safira, que seja para a sua maldição e perdição. Então, entenda uma coisa, se nós já estamos fazendo esse ato, fazendo conta, a melhor coisa é buscar Deus em oração, porque a nossa intenção está totalmente equivocada. Certo? Cada um deve decidir em seu coração. Sempre é uma disputa esse negócio dos 10% do dízimo, né, irmão? Que conversinha mais sem vergonha, né? Fuleira, se a gente for pensar, né? De tudo que Deus nos deu, né, irmão? A gente ficar discutindo se a gente vai dar 10 ou 20 ou 5 ou não dá nada. Eu faço uma pergunta aqui, parece um culto de doutrina, né, irmão? Quando a gente olha e vê tudo que Deus fez, a gente vê a obra dele, o seu desejo, qual é o seu desejo? Qual é o montante que vem na sua cabeça de poder dar?
Já imagina você ajudar no reino, pessoas sendo salvas, irmãos, você ajudar a necessidade de um irmão que está passando por dificuldade, aqui em Mauá, em São Paulo. Quanto vale isso? Quanto você daria por isso? Não faz conta, né? A gente dá o que tem. E aí ele diz assim, né? Não contribua com relutância por obrigação, já falei. Pois Deus ama quem dá com alegria. Voluntariedade. Quanto que é? Não sei, eu quero dar, eu quero ajudar. Eu fiquei alegre com isso. Deus ama. E nós vimos aqui vários textos que Deus ele retribui a generosidade ou não retribui. E como que ele retribui? Paulo diz de uma forma transbordante. A generosidade que Paulo fala lá é transbordante. Por isso que ele fala que a semeadura, a colheita vai ser farta. E a gente tem tanta dificuldade de entender isso, não tem? A gente tem uma dificuldade enorme de entender isso, porque a gente fica sempre brigando com a questão de dinheiro, né? Os crentes têm uma dificuldade com o dinheiro, pode, não pode, não pode. Eu resolvo para você. Se está com problema com o seu dinheiro, dá para mim que eu sei que eu vou fazer. Então, se você está com essa angústia no seu coração, quem tiver o meu número é o Pix. Você pode passar para mim que eu resolvo sua angústia do seu coração. Né? Eu resolvo o problema. Não é isso? Então a gente fica. Porque a grande verdade, irmão, esse tipo de pensamento nem deveria surgir na nossa mente e subir no nosso coração. Porque Deus ama quem dá com alegria. E para que em todo o tempo você tenha tudo o que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros, como diz a Escritura, compartilhe generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Então, quando você dá, multiplica. Olha que interessante. Eu quero terminar com isso. Quando você oferta, Deus multiplica. E sabe que eu estava lendo isso aqui, eu aprendi, mas Deus falou assim, olha, você pensa que você vai ganhar de mim? Não vai ganhar. Se eu vai dar, eu vou dar mais para você ainda. Deus nunca vai perder. Vamos orar em nome de Jesus, que Deus coloque no nosso coração esse coração generoso. No sentido de abençoar, em beneficiar outras pessoas. Um coração generoso no sentido de eu não ficar brigando, irmão. Eu quero dar porque isso é natural meu. É natural nosso. Nós nascemos, somos filhos de Deus. Porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, se eu ver um irmão em dificuldade, o que eu tenho que fazer? E se eu não ajudar, o amor de Deus não está em mim. Não é assim? Então, o que eu quero dizer, irmão, a generosidade, ela é natural do crente. E lembre de uma coisa, lembre no começo que eu falei, a nossa condição, nós somos mais ricos do que as pessoas há 200 anos atrás. Nós temos mais saúde do que as pessoas tinham 200 anos atrás. Nós temos perspectiva de viver, sabe lá em 1800 qual era a perspectiva de vida? Não, 35. 35. Hoje é 73 e se cuidar do corpo, dá para chegar até os 120. Dá para chegar aos 60 anos sossegado. Tem que parar de comer porcaria, beber Coca-Cola, Guaraná, batata frita, né? Tomar cuidado, irmão. O crente, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Fica usando. Vamos orar em nome de Jesus, que o Senhor dê um coração generoso.